Olá, estamos começando mais um programa Transição. Hoje nós vamos conversar sobre o tema obsessão espiritual e transtorno psicológico. Existe alguma relação entre um e outro ou há uma confluência entre ambos? Nós vamos conversar com Divaldo Pereira Franco. Divaldo, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Divaldo, os benfeitores da humanidade, há 152 anos atrás, nos alertaram no Livro dos Espíritos que nós somos mais influenciados do que imaginamos. É verdade. E, em 2008, no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivo, psicografado por você, o espírito Petitinga, ele diz o seguinte: a obsessão é mais volumosa e sutil do que se conhece, mesmo nos estudos espiritistas atuais. Nós estamos negligenciando esta informação? Eu acredito que sim. Porque Kardec já nos falava em A Gênese das obsessões de natureza pandêmica. E com muita razão, periodicamente, parece que a Terra vai invadida por uma onda epidêmica de entidades perversas que tomam conta praticamente do planeta. Se nós olharmos o comportamento odierno, a perda de sentido ético, o vazio existencial, os conflitos, teremos que convir que há alguma influência muito poderosa que toma conta das massas de um para o outro momento. É claro que nós compreendemos também os transtornos de natureza psicológica. Os indivíduos em si mesmos transtornados reencarnam-se com altas cargas conflitivas, mas ao mesmo tempo, por serem transtornados, realizaram atos ignóbeis, geraram inimigos. E esses inimigos que não se reencarnaram, permanecem no além, de certo modo a eles vinculados por uma lei de afinidade. Então, nós deveríamos considerar que atrás de muitos distúrbios de natureza psicológica, existem influenciações espirituais. Não iríamos dizer que todo transtorno é uma obsessão, mas na raiz de todo transtorno há um espírito endividado e, por consequente, atrairá aquele que é o seu cobrador. Da mesma forma que Freud generalizou ao dizer que na raiz de todo transtorno neurótico há um distúrbio da libido, poderíamos dizer que todo indivíduo transtornado tem um débito muito grande perante a consciência cósmica e, por consequência, vinculações com aqueles a quem prejudicamos. Valia a pena que nós, os espíritas, observássemos com mais cuidado os nossos pensamentos, porque são eles que atraem os equivalentes, que cultivássemos as ideias superiores, que mais ainda buscássemos o refrigério da oração, as leituras saudáveis, as ações nobilitantes, para nos libertarmos dessas influências perniciosas que são compatíveis com este período de transição do planeta e com a sociedade que o habita, que somos nós, ainda espíritos relativamente inferiores. Divaldo, o que nós podemos fazer para incrementar mais o estudo da obsessão? Nós vemos estes alertas dos benfeitores periodicamente e nós começamos a dar explicações psicológicas que elas realmente acontecem, mas parece que ocultamos esse lado espiritual e nos contentamos com a explicação. Sem dúvida. A mim me tem causado muita surpresa psicólogos espíritas, quando fazem abordagem, por exemplo, daquele psicopata a quem Jesus curou, quando ele teve a oportunidade de visitar Gadara, que dizia chamar-se Legião. Então eu tenho ouvido explicações de psicólogos espíritas dizendo são os nossos demônios internos. Claro que nós temos demônios internos, mas há outros demônios, espíritos atrasados, que são externos e que nos perturbam. Jesus tem ocasião de dizer, para esta classe de espírito, são necessários jejum e oração. Sai dele, espírito imundo, nominando. Não se tratam, portanto, apenas de conflitos psicológicos, mas de interferências espirituais perturbadoras. Nós deveríamos divulgar isso ainda com mais clareza, abordarmos, evitarmos esses mecanismos de fuga da realidade para amenizar e minimizar essa interferência. Nós deveríamos sempre estar, como Chico Xavier, vigilantes, procurando dizer, conforme afirmou Jesus, que o bem e o mal procedem do coração, isto é, das nascentes do nosso sentimento. E de acordo com essas nascentes, nós sintonizamos com estes
ou aqueles espíritos, os maus, como também os bons. Divaldo, nas casas espíritas, e mesmo os profissionais, psicólogos, psiquiatras, algumas vezes têm dificuldade de diferenciar o que é obsessão espiritual e o que é um transtorno psicológico. Muitas vezes o indivíduo é tido como um obsediado e ele pode estar sofrendo um surto de material que vem do inconsciente e pode ser dado como uma obsessão e não é. Que elementos nós temos para fazer essa diferenciação? Fica muito difícil, é um claro escuro. Porquanto o fato de sermos espíritos encarnados, as nossas manifestações são equivalentes àquelas interferências dos espíritos desencarnados. Seria, portanto, necessário uma análise cuidadosa do comportamento do paciente antes do surto ou durante a crise, para avaliarmos se isso procede dos seus conflitos, do seu inconsciente, ou se procede de influências exteriores. É normal nas alucinações ser mais fácil, porque normalmente o obsediado passa a ser um outro indivíduo e ele sempre se refere àquele a quem vê, àquele a quem escuta e que seria o autor. Mas no caso, por exemplo, do surto depressivo, o indivíduo tem muita dificuldade de encontrar a causa essencial, ser fisiológica, ser psicológica, ser traumática da infância. Mas mesmo aí, os espíritos são unânimes que se este transtorno não foi desencadeado por uma obsessão, atraiu posteriormente obsessores que lhe pioram o quadro. Qual seria a melhor terapêutica? A terapêutica convencional, acadêmica e também a terapêutica espírita. Divaldo, uma pessoa que gera um conflito em sua personalidade, esse conflito vai aparecer numa existência posterior como uma prova ou um reflexo da própria personalidade. Ou seja, o que ele está fazendo hoje e está gerando perturbação pode gerar um sentimento de inferioridade, angústias diante de relacionamentos. Isto vai ficar registrado no indivíduo. Na próxima existência, isto aparece como um reflexo daquelas atitudes anteriores, das suas construções, ou ela se apresenta como uma prova? Esta prova é exatamente o reflexo conflitivo, porque o inconsciente registra, e quando nós reencarnamos, ressuma em forma de conflito ou em forma de conquista aquilo que nós realizamos na encarnação anterior. Vejamos o narcisismo. É muito comum o indivíduo sobreestimar-se, porque a existência passada ele foi muito prepotente. Ele conseguiu ter essa atitude de mascarar-se, de vestir-se de algo que não era portador. Então ele gerou aquele condicionamento de uma falsa superioridade e reencarna apresentando desde pequeno essa intolerância para com os outros, esses preconceitos vãos que não se justificam porque estão dentro dele, ele está fazendo catarse, só que de uma forma negativa, perniciosa. Se nós procurarmos levá-lo à consciência daqueles acontecimentos, e aqui vale a pena uma terapia regressiva a existências passadas, para encontrar o motivo desencadeador do conflito, nós o liberamos deste narcisismo, como daquele complexo de inferioridade, como da culpa ou de outro conflito qualquer. Ok. Divaldo, no caso da loucura, no livro Loucura e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda diz: no aprofundado estudo da etiopatogenia da loucura, não se pode mais descartar as incidências da obsessão, ou predomínio exercido pelos espíritos desencarnados sobre os homens. Quando o indivíduo gera um desajuste pessoal, uma desagregação da personalidade, ele já está em grande sofrimento. Sem dúvida. Não é? Aonde que entra a obsessão espiritual nesta patologia? Ao reencarnar-se, ele projeta todos esses conflitos no perispírito que modela a desarticulação dos neurônios cerebrais. Então, as sinapses são, digamos, desastradas, incoerentes. E nessa incoerência, a culpa faz que ele atraia aqueles a quem prejudicou, que se aproveita dessa falta de direcionamento
de discernimento para o bem para piorar-lhe o quadro. Então, na raiz, o indivíduo realizou a sua própria loucura, porque ele cometeu os erros, está ressarcindo. Mas como ele nunca comete os erros apenas em relação a si próprio, mas a outros, aqueles que o não perdoaram vêm e interferem poderosamente porque encontram o campo aberto. É o que Filomeno de Miranda chama a tomada e o plug. A tomada são as condições de receptividade do devedor e o plug é a presença do cobrador. O Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que, fixada a ideia infeliz do obsessor, os porões do inconsciente desbordam as impressões angustiosas que dormem armazenadas, confundindo-se na consciência com as informações atuais. Então, quer dizer que a personalidade anterior, os reflexos dela, daquela personalidade, ela acaba permeando a personalidade atual. Exatamente, porque vai despertada pela interferência da entidade perversa que conhece os nossos pontos frágeis. Nenhum espírito ataca o indivíduo numa das suas resistências. Daí costuma-se dizer que a força de uma corrente é o seu elo mais fraco. Se tivermos uma construção poderosa e um tijolo mal colocado, derrubaremos a construção depois de tirar o primeiro tijolo. Então os espíritos conhecem, pela nossa identificação com o passado, o nosso ponto vulnerável. Neste é o sexo em desalinho, naquele é a mente perversa, noutre é a ambição. Então eles conhecem e estimulam essa área. Ao estimular a área, o inconsciente desborda as suas fixações e confundem o indivíduo, aquelas lembranças, com as induções deste momento. Então a sua mente se torna um pandemônio e ele se aliena. Constrói o seu mundo de conflitos e alija-se da convivência social, tombando na loucura. Essa imersão do inconsciente é a manifestação anímica dos fenômenos anímicos? Exatamente. Daí as excelências das experiências mediúnicas. Normalmente os espíritas temos muito cuidado com o animismo. Isso. Mas Alexandre Aksakoff diz que animismo também é espiritismo. No animismo, nós estamos dando as comunicações que nos estão perturbando no inconsciente profundo. É terapêutico. Somos espíritos encarnados. Para que sejamos veículos de espíritos desencarnados, é necessário que nos despojemos de todos esses arquivos para uma boa filtragem. Então é natural que nas primeiras comunicações sejam sempre do nosso inconsciente, libertando-se dos clichês e das perturbações, para depois abrir o campo à influência daqueles que virão transmitir as suas informações. Eu sempre uso uma imagem um pouco tosca de uma letra U, como se fosse uma retorta ou um cânulo formando a letra U. O superconsciente, o consciente, subconsciente e a inconsciência. Durante as nossas existências pretéritas, nós vamos acumulando no inconsciente profundo. Quando chegamos à outra encarnação, nós estamos com o inconsciente ali arquivado. Chegam ideias novas. Essas ideias novas virão até ali e serão coadas para chegar à consciência. Chegam tumultuadas. Como se eu deixar este vasilhame ao tempo, a fuligem, a poeira acumula. Se eu colocar água límpida, ela entra límpida, mas sai suja. Se eu continuar a colocar água límpida, ela consegue assear e a próxima saída será transparente. Daí, em todo o fenômeno mediúnico, existem tintas do animismo. Daí, a mesma entidade, por dois médios diferentes, irá apresentar o conteúdo igual, mas a formulação diferenciada, por causa dos arquivos. Então, nós não devíamos ter preconceito contra o animismo. Também não deveríamos estimulá-lo, mas trabalhar para que o indivíduo faça essa catarse dos seus conflitos. E na sessão mediúnica, um bom observador, psicoterapeuta de desencarnados, ele vai notar aquelas fixações, as palavras repetitivas, os vícios de linguagem, são do médium, são do seu inconsciente, até ele se libertar disso e vir ideias novas que são dos espíritos comunicantes. Nós podemos considerar que essa imersão do inconsciente vai gerar uma dupla personalidade também? Normalmente. Quando Pierre Janet estudou as chamadas personalidades múltiplas, explicou-me Manuel Filomeno de Miranda, ele invariavelmente detectou esses grandes conflitos anímicos do indivíduo, as lembranças de outras reencarnações.
que então ressomavam e confundiam o indivíduo. Então ele generalizou que a mediunidade seriam personalidades anômalas guardadas no inconsciente, porque nunca teve a coragem de estudar os fenômenos, por exemplo, de materialização realizados por Richer, Crookes e outros, nem também os fenômenos de glossolalia, os fenômenos de poltergeist, os fenômenos das outras expressões, tanto intelectivas como de natureza física. Mas era uma das suas explicações, para dar ao fenômeno uma patologia, que durante muito tempo prevaleceu nos arraiais acadêmicos contra a mediunidade. E no caso da obsessão, também poderá se apresentar como uma dupla personalidade? Ora, a personalidade do próprio indivíduo se manifestando, outras vezes o obsessor tomando conta do indivíduo, das ideias, no caso de seria uma subjugação? Subjugação. Nessa fase, o indivíduo perde totalmente o controle da razão. Mas muitas vezes é como alguém que se recupera momentaneamente, fica lúcido. Mas logo depois a pressão do espírito dominante faz que ele desapareça num tipo de delírio e aí vem a outra personalidade, o que leva muitas vezes o terapeuta, o psiquiatra, invariavelmente, a aplicar as altas doses de barbitúricos para poder naturalmente modificar as paisagens mentais. São válidas, mas elas devem ser dosadas de tal forma que não afetem a harmonia cerebral, como aconteceu na época da eletrochoque terapia, em que eles abalavam o sistema nervoso central, produziam muitas vezes um resultado positivo e um distúrbio de natureza elétrica do sistema nervoso. Hoje conversando com Divaldo Pereira Franco sobre o tema obsessão espiritual e transtornos psicológicos. Divaldo, nós percebemos que a obsessão pode alterar também o comportamento do indivíduo. No livro Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda diz: à medida em que o campo mental da vítima cede área, esta assimila não apenas a indução telepática, mas também as atitudes e formas de ser do seu hóspede. Então, isto gera uma alteração no comportamento que o indivíduo nem sempre consegue perceber. Inclusive, poderia gerar doenças aparentes pela assimilação do campo mental do desencarnado? Não apenas as doenças aparentes. Em face da influência intensificada, essa energia deletéria termina por perturbar a memória das células e destruir a imunidade do organismo, a imunologia. Perdendo a força imunológica, as enfermidades podem ser perfeitamente captadas, assimiladas. De outras vezes, pela maneira de incidir em determinados órgãos, isso produz um distúrbio e afeta, abrindo o campo para a instalação de doenças físicas, algumas delas neoplasias malignas. Da mesma forma que a nossa mente pode ser portadora de manifestações saudáveis para o organismo, como de somatizações perturbadoras que se transformam em enfermidades físicas, a influência mediúnica pode criar não só doenças fantasmas, como doenças reais. Eu conheço vários casos, e Chico Xavier contou-me um fato impressionante, de uma familiar que havia feito um aborto. E o espírito não se desligou da casa uterina. Foi expulso praticamente o feto, já estava com 5 meses, e ele ali ficou, produzindo mais tarde um câncer do colo uterino, pela incidência da sua mente. O ódio muito profundo foi assimilado pelo psiquismo do paciente, que se autopuniu, produzindo então ali a forma expurgadora, um câncer de natureza uterina. Chico aplicou passes durante muito tempo, a entidade desvinculou-se, mas o câncer, naquela época não tinha quimioterapia, na cidade do interior não tinha radioterapia, a paciente veio a desencarnar como resultado de uma obsessão pelo crime praticado do aborto. Então, existe uma relação desta assimilação junto ao karma que o indivíduo já apresenta. Existe essa relação para o indivíduo assimilar e ficar doente, então tem um processo de culpa que vai gerar essa doença. A divindade permite que o indivíduo se reabilite do mal que fez através do sofrimento que ele abriu campo para manifestar-se. Ele poderia reabilitar-se, no caso daquela senhora, sendo mãe.
Aquela entidade era uma adversária, daí o ódio recíproco. Se ela recebesse como filha, as dores, as angústias sublimariam a sua dívida e possivelmente reabilitariam a entidade. Quando a entidade se viu frustrada, mais uma vez, então o ódio centralizou-se no aparelho reprodutor e isso produziu o distúrbio celular e, naturalmente, a lesão que se transformou no câncer. Daí nós não estamos aqui para sofrer, mas para nos reabilitarmos. Podemos muito bem resgatar todo o mal pelo bem que fazemos. E este é um grande consolo, porque seria a maior prova do amor de Deus, dando-nos as experiências evolutivas. Manuel Filomeno de Miranda diz que nós trazemos os condicionamentos interiores que vão favorecer a obsessão espiritual, como doenças, enfim, transtornos que possam acontecer na personalidade. Bem, o que o indivíduo pode fazer para reparar antes que surja ou que dê vazão estes condicionamentos, favorecendo a obsessão ou alguma doença? Há uma psicoterapia preventiva no Espiritismo que é fascinante. A ação da caridade, de qualquer forma. Para que nós possamos ir à ação da caridade, as boas leituras. O Espiritismo é uma doutrina que tem uma bibliografia fabulosa, mais de 3.000 títulos em língua portuguesa. Somente a mediunidade de Chico Xavier deu-nos 420 obras monumentais, desde as mais simples, como as cartas de uma morta, história de sua mãezinha, as obras emanuelinas, que são 540 mensagens, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, e etc., elucidando o Evangelho. As lindas páginas de histórias de Humberto de Campos, mais tarde Irmão X. Em suma, nós temos um manancial só pelo Chico Xavier. Imagine pelos outros médiuns que ainda estamos na Terra produzindo as obras clássicas, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu confesso que desde o primeiro dia que li o Evangelho segundo o Espiritismo, dia 5 de março de 1947, que eu senti uma emoção tão grande que marcou minha vida. Eu estava numa reunião íntima de pessoas dedicadas ao espiritismo. Eu não era espírita, era somente médium. Quando alguém abriu e saiu o orgulho e a humildade. A pessoa leu com tanta beleza que me impressionou de tal forma que eu procurei depois o livro, morava numa cidade do interior, e eu consegui com muito trabalho e memorizei. É uma mensagem enorme, mas ela me fez tanto bem. E mais tarde abrir ao acaso, depois de haver lido capa a capa, abrir ao acaso, como sai a lição que nós precisamos. É surpreendente. Quando eu psicografei o livro Mestre de Amor, ditado por Joana de Ângeles, eu digo assim, mas que livro lindo, minha irmã. Ele vai fazer muito bem à humanidade. Era muito ingênuo, 1964. Ela sorriu e disse, a começar de você, meu filho. Porque nós escrevemos primeiro para o médium. O médium publica porque acha que vai ser útil, mas ele tem que incorporar o conteúdo à sua conduta, porque senão é o farmacêutico que receita os outros, mas está doente. Então, a partir dali, procuro sempre ver o que a mensagem está dizendo para mim. E diariamente eu me renovo, porque encontro sempre uma terapia preventiva para as ciladas do meu passado, as ciladas do presente e as ciladas desta vida de relações, de agressividade, etc. Divaldo, o que é autoobsessão? A autoobsessão é quando o indivíduo fixa o seu pensamento em valores que não possui e acredita-se detentor deles de tal forma que os incorpora ao seu cotidiano, tornando-se muitas vezes um indivíduo fascinado. Seria um tipo de narcisismo de grande profundidade, tanto positiva como de pessimismo negativa. Quando o indivíduo acha que não tem nenhum valor, quando o seu pessimismo é acentuado pelo complexo de inferioridade, então é uma autoobsessão. Ou quando ele se exalta e está também numa autoobsessão, porém no outro polo. E é muito perigoso. O número de auto-obsidiados é muito grande. Converso com pessoas e fico admirado de vê-las como estão distanciadas da realidade. Como superar a obsessão espiritual, Divaldo? Um dos recursos mais valiosos é a oração, porque muda o nosso campo vibratório. E toda vez que nós mudamos de sintonia, aqueles que não podem acompanhar deslocam-se. Já que o plug está na tomada, digamos, na faixa 20 abaixo de zero,
Se pela prece nós subimos a 10 acima de zero, o plug sai por falta de contato. E nesse estado que nós vamos ficando de bem-estar, logo vem o sentimento de amor, de solidariedade, as virtudes teologais, nós então passamos à ação da caridade. E aquele inimigo que nos persegue vê a nossa transformação e lentamente modifica-se, porque vê que nós não somos o que éramos. Estamos agora num plano de mudança. É a melhor terapêutica para a desobsessão, a nossa transformação moral. O exorcismo, ele funciona para afastar o espírito obsessor? Não. Os espíritos zombam, gargalham. Até Kardec fez uma pergunta equivalente no Livro dos Espíritos. Eles acham tão ridículas aquelas fórmulas. Disse, e como algumas dão certo, pela autoridade moral do exorcista. São seus valores éticos. Quando ele fala com honestidade, que te ordeno em nome de Deus que saias, essa força magnética expulsa realmente o espírito. Como Jesus dizia, em nome de meu Pai, eu te ordeno, sai dele. Então, são os valores éticos, são os valores morais do exorcista, ou daquele que faz a psicoterapia para o desencarnado, ou que aplica o passe, não as fórmulas. Pessoas me perguntam, qual a fórmula ideal para o passe? Eu digo, o caráter do passista. Porque pouca diferença faz os movimentos que aplique. Jesus curou o filho do centurião à distância, mandou o seu pensamento. Curou a mulher hemorroíça que lhe pegou a franja dos vestidos. E, no entanto, para outros ele teve de dialogar e de exercer certa energia. Daí é necessária, no caso do exorcismo ou de outra prática qualquer, as qualidades morais daquele que aplica, para que o espírito atenda e possa afastar-se. Divaldo, uma pessoa que está internada no hospital psiquiátrico e que esteja obsediada, fazer uma desobsessão à distância no centro espírita ajuda, vai conseguir atingir o espírito obsessor? Atinge, porque os mentores trazem-no. É necessário recordar que o paciente não deve participar da experiência de desobsessão. Primeiro porque não tem condições, não vai entender, não vai colaborar. Porque sempre será o espírito desencarnado sendo doutrinado. E os benfeitores vão buscá-los em qualquer lugar. No caso mesmo de Nas Fronteiras da Loucura, nós vemos que o obsessor da menina que estava internada numa casa de saúde vai doutrinado sem a presença dela, com a presença do pai. E por efeito ela se recupera porque ele resolve abandoná-la. Conta a sua tragédia, o motivo por que a obsediava, e então, claro, desaparecendo a causa, diminui o efeito, porque ela também estava incursa na divina lei por débitos de outra natureza. Divaldo, chegamos ao final do programa, foi muito construtivo o nosso diálogo, muito esclarecedor, e agora as suas considerações finais. Saúde mental ou saúde integral, conduta reta, pensamentos corretos, caráter nobre. É claro que não estamos estabelecendo o programa para anjos nem para santos, mas para cada criatura. Allan Kardec, ao definir o espírita, diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para ser hoje melhor do que amanhã. Amanhã melhor do que hoje, lutando sempre contra suas más inclinações. Eu acredito que este é um programa para todos nós, cada dia, melhorarmos um pouco e lutarmos contra as nossas más inclinações. Muito obrigado pela sua audiência. E nos encontramos numa outra oportunidade. Até mais.